Bom dia, meu nome é Raquel e eu vou apresentar o trabalho Diagnóstico das Relações Existentes em Estudos Recentes sobre Polos Geradores de Viagem. Este trabalho foi desenvolvido com o auxílio do professor Felipe Calef e sob orientação do professor Alejandro Ruiz Padilha. Somos integrantes do Laboratório de Mobilidade e Logística da Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul. O adensamento das atividades, impulsionado pelo processo de urbanização, evidenciou as limitações de espaço existentes nas grandes cidades, o que potencializa os impactos provocados por empreendimento de grande porte no uso do solo. Esses impactos podem ser causados tanto na mobilidade e no trânsito de seu entorno, e esses empreendimentos de grande porte que provocam esse impacto são conhecidos como polos geradores de viagem, os PGVs. Estes PGVs podem ser de diferentes naturezas, como instituições de ensino, hospitais, centros de comércio, terminais de transporte, e eles possuem aspectos positivos, como a oferta de bens e serviços no local em que estão inseridos, e aspectos negativos, como prejudicar as condições de segurança dos veículos, dos pedestres e acessibilidade ao local, possuindo uma natureza diversificada, o que torna os problemas e as soluções encontradas para cada tipo únicos. Sendo assim, o objetivo deste estudo é realizar um estudo acerca das principais evidências científicas da última década relacionadas aos polos geradores de viagem, suas características, problemas e soluções. A metodologia desse estudo foi desenvolvida em 4 principais etapas: a demarcação do problema, seleção da base de dados, escolha dos estudos, que foi dividido em 5 diferentes tópicos, e análise das relações mediante a teoria dos grafos. Na etapa 1, foram desenvolvidas as questões norteadoras que iriam orientar a nossa revisão sistemática. Que tipos de PGV são analisados nesses artigos, onde eles se localizam, quais os atores envolvidos nesses PGVs, a atuação e responsabilidade, quais os principais problemas relacionados aos PGVs, quais as possíveis soluções para os problemas detectados e quais as metodologias utilizadas nessas pesquisas. Na etapa 2, a seleção da base de dados, foi escolhido o portal de periódicos da CAPES, pois ele tem acesso a diferentes bases de dados que armazenam diferentes trabalhos, tornando os resultados da busca mais completa. Como resultados iniciais, possuímos a análise quantitativa das publicações, onde é possível observar na tabela a execução dos 5 passos diferentes da etapa 3. É possível notar as diferentes palavras-chave utilizadas na nossa busca e o resultado numérico de artigos encontrados por cada refinamento feito, resultando no total de 33 artigos. Notamos também que a utilização de palavras-chave com o termo hubs resultou em resultados melhores do que as demais combinações utilizadas. Realizar a análise dos resultados segundo as questões norteadoras, cada artigo, após sua leitura completa, teve cada uma das questões norteadoras respondida, e essas respostas foram agrupadas em diferentes categorias. Desta forma, nós podemos ver que o principal PGV analisado, ou seja, o que obteve o maior número de artigos em que esteve presente, foram terminais de carga e centros logísticos. E a localização da maioria dos PGVs estudados em áreas urbanas. Ao observar quais os atores estão mais presentes nestes estudos sobre os PGVs, vemos que as instituições governamentais e as empresas operadoras de transporte são os atores mais envolvidos. E os principais problemas relacionados aos PGVs encontrados nestes artigos são a avaliação do impacto na mobilidade e análise da capacidade e demanda do PGV. Em relação às possíveis soluções encontradas nestes artigos, nós temos 3 principais soluções mais presentes, como o planejamento urbano e regional adequado ao uso do solo, adaptação da capacidade da infraestrutura à demanda solicitada e a definição de critérios para a localização do PGV. Com relação às metodologias utilizadas nessas pesquisas, nós temos que a análise estatística, análise qualitativa e revisão da literatura são os mais utilizados.
Analisando as informações mediante a teoria dos grafos, nós organizamos o grafo da seguinte forma: inicialmente de acordo com a ordem das questões norteadoras e posteriormente utilizamos outro tipo de organização. Dessa maneira, cada uma das categorias das questões norteadoras são os vértices do nosso grafo, indicando cada uma dos agrupamentos feitos, e as linhas são cada um dos artigos lidos. Dessa forma, é possível ver as conexões existentes entre as categorias das questões norteadoras. Analisando o tipo, localização e atores dessa primeira organização, nós percebemos que o âmbito urbano possui todos os tipos de PGVs e também todos os tipos de atores, o que identifica uma possível lacuna nos estudos realizados sobre PGVs que apresentem localização fora do perímetro urbano, ou sejam analisadas em âmbito de escala regional e rural, por exemplo. Outra análise que pode ser feita é em relação às soluções e métodos apresentados. Observando dessa maneira, nós podemos ver que, apesar de apenas um artigo ser relacionado à revisão sistemática da literatura, a opção 1, que seria revisão da literatura na questão 6, possui várias conexões diferentes com relação às soluções encontradas. Isso ocorre, pois em vários artigos, mesmo não sendo o objetivo principal, o estudo da bibliografia é necessário para a realização de uma melhor fundamentação teórica para conhecer e solucionar o tema apresentado. Analisando sob outro tipo de organização, nós organizamos as questões de acordo com tipos, soluções e problemas e avaliamos as conexões encontradas. E nós percebemos que os terminais de carga e centros logísticos estão relacionados com todos os problemas e todas as soluções. Percebe-se que nos últimos anos houveram muitos estudos relacionados sobre este tipo de PGV e que existe uma ampla coleção de artigos tratando sobre esse tema, os problemas e as soluções encontradas, o que pode ser um indicativo de demanda de mercado, de cargas e as crescentes necessidades logísticas existentes, que exigem soluções por parte dos pesquisadores. Outro tipo de organização que nós fizemos foi em relação a tipos, atores, métodos e problemas, onde percebemos que a comunidade e os empresários estão relacionados apenas com grandes empresas ou centros de atividade industrial e comercial. Já instituições de ensino e usuários do modo de transporte se relacionam com todos os tipos de PGVs, indicando que as instituições de ensino e usuários do modo de transporte possuem uma influência maior sobre os PGVs do que empresários e comunidade. Como considerações finais, nós temos que a análise qualitativa das publicações permitiu verificar que a utilização de alguns termos como palavra-chave pode apresentar melhores resultados que outros. A utilização do termo hub apresentou melhores resultados do que as combinações que utilizaram o termo polis. As instituições governamentais exercem um papel influente no que se refere aos PGVs, seus problemas e as suas soluções, estando presentes na maioria dos artigos. Já a comunidade de moradores ou empresários aparecem com pouco envolvimento nessas decisões. E também temos que a maioria dos empreendimentos analisados se tratam de terminais logísticos e centros de carga. A maioria dos trabalhos realiza seus estudos em PGVs localizados em perímetro urbano. Como indicação para trabalhos futuros, sugerimos a realização de pesquisas que visem preencher as lacunas identificadas nesse trabalho, assim como explorar diferentes abordagens. A utilização de palavras-chave ligadas a aspectos específicos estudados sobre PGVs pode gerar resultados diferentes do trabalho atual. O aprofundamento de pesquisas relacionadas ao impacto provocado pelo PGV na mobilidade do seu entorno também é uma sugestão. A análise de PGVs em cenários mais diversos proporcionaria estudos que pesquisem aspectos atualmente ignorados. Muito obrigada!